André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Eu trago, claro, já para acrescentar que alguns parlamentares da oposição já anunciaram que pretendem acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra Lula por propaganda eleitoral antecipada. O Partido Novo, também o senador Flávio Bolsonaro, afirmaram que vão pedir a inelegibilidade do presidente assim que ocorrer o registro formal da candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral já havia negado um pedido para barrar o desfile antes da apresentação. Os ministros entenderam que impedir a exibição poderia configurar censura prévia, mas decidiram manter o processo em análise. Foi o que comentamos na semana passada, a liminar que foi apresentada ali pela oposição. O TSE ignorou, rechaçou. Ontem tivemos o desfile, Marcília, mas o caso continua em aberto. Aí depois a gente vai esmiuçar essas questões aí de abuso de poder político, abuso de poder econômico, propaganda antecipada também, para a gente explicar para a nossa audiência quais são as possibilidades, né, que esse desfile de ontem, quais são os possíveis ilícitos que a escola, o PT e o presidente Lula podem incorrer. Mas, primeiramente, o que você destacaria de ontem na Marquês de Sapucaí com acadêmicos de Niterói, Marcília? Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Piotto, Ana, toda a audiência. Veja, essa questão, né? O carnaval parece que une realmente todo mundo, né? Como foi dito. Então você junta membros do DOI-CODE com a esquerda e eles se dão bem. Talvez mais do que o carnaval, o dinheiro una a todo mundo, né? Sobretudo os membros da esquerda. Essa parte da sátira, se a sátira aos conservadores é adequado, não é adequado, se pode, não pode, essa é uma discussão que está sendo feita e eu acho totalmente relevante que seja feita. Por quê? Porque a questão não é se pode ou não pode, é por que pode para um lado e para o outro não. É por que é sátira quando é feita com a direita e quando é feito com a esquerda é intolerância religiosa, a minorias, é intolerância ideológica, seja o que for, é a AGU em cima de todo mundo. Discurso de ódio. É o discurso de ódio, é o Messias, enfim. Então esse é o problema. Né? Por que o presidente Bolsonaro pôde ser chamado de genocida pelo Lula, mas o Lula não pode ser chamado de ladrão por ninguém, né? Por ninguém, embora ele tivesse sido condenado exatamente por essa razão. E depois foi descondenado, como a gente sabe, porque a gente criou no Brasil. Tem várias figuras aqui. Nós criamos a descondenação, quase criamos a desliquidação, né? De bancos, chegamos perto, quem sabe ainda não está em tempo. E a gente vai criando essas bizarrices. Mas o fato é de que existe essa diferença. Então o problema não é sátira. Eu acho que a direita ou os conservadores encarariam numa boa se isso valesse para todos os lados. Bom, então vocês podem tirar sarro dos religiosos, dos conservadores, mas os conservadores podem também fazer o mesmo com as minorias, com homossexuais, com o que for, com religião, como foi dito aqui, de matriz africana. Isso pode acontecer ou não? Porque se não pode, então aí não pode para ninguém. A gente precisa ter uma regra que seja minimamente sustentável. O que não dá é esse desbalancear total das regras do jogo. Esse me parece ser um ponto, e o outro ponto é o que a gente vai depois avançar aqui, mas a questão jurídica. A questão jurídica, ela se baseia não nessa sátira ou na ausência de sátira, mas o ponto é que, dentro da avenida, foi falado sobre programas de governo. Sim. Programas de governo. E não é programas de Estado, de governo, do governo Lula. Você entende? Esse é um ponto. Foi feita referência no jingle ou no samba-enredo, chame como quiser, foi feita referência a número de campanha. O Lula desceu na avenida e participou do evento, não é? E isso daí é que me parece ser o grande motivador de qualquer questionamento jurídico que possa ser feito e acho que corretamente pode ser feito. Eu estava hoje até numa conversa sobre isso, e alguém virou para mim e falou assim, mas por que pode homenagear, olha a pergunta, por que pode homenagear o Ney Matogrosso e não pode homenagear o Lula? Eu falei, primeiro porque o Ney Matogrosso, é o que eu saiba, não vai se candidatar, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o Ney Matogrosso eu acho que não botou nem o dinheiro dele, quanto mais o meu. A gente tem dinheiro público nisso, 12 milhões foram entregues às escolas de samba, 1 milhão para cada escola.
né? Então, as pessoas não podem entender que é só porque, não, mas homenagear o Lula. Não é só homenagear o Lula, é homenagear o Lula com o nosso dinheiro, homenagear o Lula que vai ser candidato e homenagear o Lula com alas falando de programas de governo, com ele descendo, referência ao número que ele vai ter nas urnas. Enfim, esse combo é que juridicamente torna todo esse desfile questionável. Deixa eu passar aqui para a Ana, mas eu estou aqui acompanhando o nosso chat, muita gente se manifestando em relação ao desfile de ontem no Rio, Ana. Vou trazer aqui alguns comentários rapidamente. O Edson Gonçalves: contra a esquerda não é sátira, é ataque. Lúcia Vilela: não é sátira, é falta de respeito, baixaria. Adriana: a ala... Aqui, faltou a ala do dinheiro roubado dos velhinhos. A gente estava falando quais são os carros alegóricos. É verdade. E outro lembrou da Odebrecht, do triplex no Guarujá. O Marcos também lembrou. Cadê Frei Chico, o Careca, os 6 bilhões de reais do INSS? Foram elogiados no Carnaval? Ele faz essa pergunta. Temos também uma outra manifestação no chat. Se a gente puder também exibir. Boa tarde a todos. Acho que esse movimento foi calculado para cavar sua inelegibilidade, falando de Lula, já que a imagem está desgastada. Os escândalos voltam ao protagonismo e pela alavancada de Flávio. Com isso, ele tem a desculpa perfeita para ainda sair de vítima. Ana, estou trazendo aqui alguns comentários. Outra pergunta: não poderia ser uma estratégia do PT, sabendo que irá perder as eleições, para te retirar do pleito antes de um vexame? Nossos telespectadores aqui também participando do programa. Paula, o que aconteceu realmente levanta esses questionamentos, porque se as pesquisas que são públicas, elas já mostram Flávio Bolsonaro na frente, imaginem as pesquisas internas, essas que mostram números que não são maquiados, que não são encomendados, que não são comprados. Então, pode ser, né? O nosso querido Rodrigo Constantino fez um vídeo hoje de manhã levantando exatamente essa questão. Agora, eu queria puxar de novo a ala, né, das latas de conserva, porque é aquilo que vocês estavam dizendo, fazer chacota com cristão é fácil, né? Eu quero ver fazer chacota com a Umbanda, fazer chacota com o Islã, né? Vamos ver se é fácil fazer chacota com o Islã. O que acontece? Agora, imaginem vocês, não vou nem falar dinheiro público, imaginem vocês, eu não sei se é possível, não sei quais são as regras de doação privada para essas escolas, se há um teto, se não há, mas imaginem vocês, não sei, um grande empresário resolve doar, não sei, 10 milhões de reais para uma escola, para ela homenagear os filhos do Bolsonaro e num carro principal, abrindo ou fechando a escola, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro sendo ovacionado, as alas todas muito positivas. Imaginem vocês. Gente, seria a Terceira Guerra Mundial no Brasil. Eu sei que é uma brincadeira, né? Mas imaginem se Jair Bolsonaro fizesse isso, se Flávio Bolsonaro isso fizesse com dinheiro privado. Aqui, além do absurdo da propaganda do palanque político com plumas e paetês, nós temos dinheiro público. Dinheiro público. E, Paula, eu dei uma pesquisada aqui, ainda não achei a manifestação da CNBB em relação ao retrato que a escola deu aos cristãos. Eu sei que a CNBB é católica, né? Mas nós estamos falando de amigos, irmãos e irmãs cristãos. São os evangélicos que, de acordo com o documento da escola, né, que nós colocamos aqui na tela, são os religiosos, os evangélicos, num tom pejorativo. A CNBB não vai mostrar solidariedade aos irmãos evangélicos, vai continuar nesse silêncio político. Faltaram várias alas. Não foi só a Odebrecht ou do INSS, mas foram várias. Faltou a ala do Foro de São Paulo, faltou a ala endeusando o Irã e o programa nuclear do Irã, faltou a ala criticando os judeus,
Faltaram muitas alas. Agora, eu repito, Paula, eu vou seguir nesse pensamento por enquanto de que o que eles fizeram ontem vai voltar para cobrar a conta. Se nós tivermos eleições limpas este ano, não estou falando das caixinhas mágicas, não. Estou falando do que o TSE vai fazer, se nós vamos poder mostrar isso tudo, se nós vamos poder mostrar que Lula é amigo de ditador, que Lula é um descondenado, que Lula é corrupto, que Lula foi condenado por corrupção, como a Michele Bolsonaro disse hoje. Se tivermos eleições limpas, o dia de ontem, 15 de fevereiro, vai cobrar a conta do PT. Eu estou vendo aqui nos Estados Unidos agora, essa semana, e talvez na sexta-feira, no de leste a oeste, a gente vai trazer os detalhes. Mas nos últimos dias, Hillary Clinton, Barack Obama, dando várias entrevistas e voltando atrás de certas pautas, dizendo que menino é menino, menina é menina, falando que a política de migração tem que ter fronteiras fechadas, que o país realmente precisa estar sujeito às leis migratórias, e voltaram à fita e parece que estão agora na mesma agenda de Donald Trump. Por quê? Porque o cesto de deploráveis em 2016 cobrou a conta e o que chamaram os eleitores e os cristãos, eleitores de de Donald Trump em 2024, também veio e cobrou a conta. Eu acho que o PT ainda vai se arrepender muito do que eles fizeram ontem.